quanto mais as pessoas acham que yoga é prática de posturas, mais as pessoas perdem a oportunidade de saber o que é yoga, né? Infelizmente, o que foi disseminado, principalmente nos últimos 100 anos, para a população mundial sobre o que é yoga, foram as posturas. Isso por um reflexo também de que a gente vive cada vez mais numa sociedade materialista, reducionista. Esses termos não é o Renan que está lançando para vocês aí, né? Esse termo, uma sociedade materialista e reducionista, é um termo que é usado na filosofia da ciência, né? Então, o que quer dizer isso? É a gente começar a compreender que a visão de mundo do ser humano é uma visão em que o ser humano compreende a vida como sendo um troço material, apenas. Essa é uma visão materialista. A própria natureza, com a sua vida vibrante, com toda a sua inteligência, com todo o seu esplendor, com a sua potência pulsante de vida deslumbrante, foi reduzida apenas a uma coisa, né? Uma natureza a ser possuída, a ser escravizada, a ser transformada num recurso, para que através desse recurso natural, dessa coisa, o ser humano consiga obter algum poder, alguma riqueza, algum lucro. Ou seja, o que existe é um processo cada vez maior de coisificação da vida. Só que esse processo de coisificação da vida, que vem de uma visão materialista e reducionista, e agora acho que vocês estão entendendo por que também o termo reducionista, porque toda a vida, com seu aspecto espiritual, é reduzida apenas a um aspecto material. Essa visão de vida que impera nesse planeta, nesse momento atual da história da raça humana, é uma visão que coisifica não apenas a natureza, mas coisifica o ser humano, já que o ser humano é natureza. Então, essa coisificação do ser humano faz parte disso que o yoga chama de uma visão egóica, uma visão de ego sobre a vida. E o que é ego? Mais uma vez, ego para a visão do yoga é traduzido através da palavra em sânscrito ahamkara, eu sou forma. Eu só percebo a vida como sendo forma. E isso é ego. Ego é ver a vida como se a vida fosse apenas forma. Eu vejo a mim mesmo como se eu fosse apenas forma. Não consigo enxergar além disso. Então o que existe é uma valorização excessiva apenas da forma. O que a gente vê hoje? A gente vê seres humanos vazios. Um esvaziamento existencial pleno. Um esvaziamento espiritual, um esvaziamento da vida em nome apenas da forma, né? Não por acaso a gente consegue perceber que na humanidade tem aumentado e muito os índices de suicídio, os índices de ansiedade, os índices de depressão, os índices de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Doenças que nascem na psique, no mental e emocional, e se alastram pelo corpo físico. Por quê? Porque existe uma alma querendo se realizar através dos corpos físicos, só que o ser humano esqueceu que se é alma. O ser humano não faz ideia de que se é alma. O ser humano só se percebe sendo uma coisa. Uma coisa que precisa produzir, consumir e obedecer. Produzir, consumir e obedecer. Obedecer o quê? Ué,
Obedecer a toda uma estrutura social que está montada para dizer como você deve se vestir, o que você deve pensar, onde você deve trabalhar para ser uma pessoa com status, para ser uma pessoa de sucesso, como você deve comer, como você deve se relacionar, como você deve fazer sexo, o que você deve falar, o que você não pode falar. Existe uma estrutura montada. E o ser humano acreditou nessa estrutura montada e se esforça e muito para se encaixar nessa estrutura dita uma estrutura normal. Para permanecer nessa forma dita uma forma normal, né? Abre mão da alma, abre mão dos anseios mais íntimos da alma, abre mão das suas potencialidades, habilidades, capacidades. A alma é totalmente sufocada em nome de se encaixar nessa estrutura normal. E que na verdade é uma estrutura doentia, patológica, gera doença, gera sofrimento, gera morte, gera tristeza. Por que tudo isso? Porque o ser humano se esqueceu de que se é alma e acreditou que se é apenas uma coisa. E se a vida é uma coisa, o que significa eu ser um ser humano de sucesso? Eu serei um ser humano de sucesso quanto mais eu acumular coisas. Qual é o maior valor da vida? Coisas. Acumular coisas. Só que as coisas mais importantes da vida não são coisas. Então, por conta de todo esse processo de esvaziamento humano, essa visão de mundo afeta também o yoga. O yoga se transformou numa ginástica para tentar formar corpos fortes, corpos dóceis, corpos bonitos. E se esses corpos dóceis, bonitos e fortes forem submetidos a uma atividade que causa muito estresse, tá tudo bem, porque o yoga também traz uma relaxadinha. Então os seres humanos continuam se reproduzindo, continuam existindo para sustentar uma estrutura normal, um modo normal de vida, que é sufocante para a alma, é sufocante inclusive para o corpo físico, mas está tudo bem, porque o yoga é uma atividade que vai aliviar o corpo físico para o ser humano continuar levando uma vida sem sentido. E é nisso que o yoga se transformou. Agora, o mais perigoso, o mais prejudicial é pessoas não apenas buscam a prática do yoga, elas também buscam um curso de formação em yoga. Só que em 95% dos cursos de formação em yoga, o que se ensina é esse yoga que eu acabei de falar. Não se ensina yoga. Se ensina posturas de yoga. E nem diria que são posturas do yoga, porque as posturas do yoga, chamadas de asanas, elas são asanas quando estão comprometidas com um objetivo maior, que é qual? Compreender que os asanas, as posturas, são um recurso, um meio que nos leva à expansão de consciência, nos leva ao conhecimento da alma, nos leva à evolução espiritual. Só que como a maioria dessas posturas ensinadas, tanto em academias, estúdios, quanto em curso de formação de professores e professoras, como essas posturas todas são ensinadas tendo como finalidade o corpo físico e uma relaxadinha e um alívio,
essas posturas não são nem chamadas de asanas. Então olha a gravidade da situação. Por que as pessoas continuam achando que yoga é apenas uma ginástica? Porque isso tem sido ensinado nos cursos de formação de professores e professoras. É por isso. Então, é necessário que nós, se estivermos minimamente comprometidos com isso que é chamado yoga, é necessário, é urgente que a gente desenvolva uma atividade de yoga, não que reproduza o yoga enquanto uma ginástica, não que continue reproduzindo o yoga enquanto educação física, porque yoga não é educação física, é uma educação espiritual, que abrange também o físico. Porque o físico, o corpo físico, também é uma expressão do espírito. Mas não somos apenas coisa, matéria, forma, fisicalidade. Somos algo muito maior e muito mais além do que isso. Nós não estamos dentro de um corpo físico, é o corpo físico que está dentro de nós. Isso que eu sou e que você é maior que corpo físico. E é para esse conhecimento que o yoga quer nos levar. Então, como desenvolver atividades que levem a esse conhecimento do yoga? Começar a abrir possibilidades para que na sua aula, aos poucos, você traga as várias outras técnicas e os vários outros portais que existem na tradição do yoga para se chegar ao conhecimento da essência humana, que é o quê? Os mantras, a meditação, os estudos filosóficos. Existem tantas e tantas possibilidades. Fazer encontros, fazer grupo de estudos. Lembrem disso, Jnana Yoga. O yoga que se alcança através de Jnana, conhecimento. Estudos, aprofundamento filosófico, essa prática, essa conversa aqui que a gente está fazendo é o quê? Uma prática de yoga. Só que se eu falar que essa conversa aqui é uma prática de yoga, ninguém vai acreditar, porque acham que yoga são só as posturas. E não. Os mestres, os sábios antigos do yoga, boa parte deles nunca fez postura nenhuma. Eles transmitiam yoga como? Embaixo da árvore, com as alunas e alunos sentados em roda, conversando, transmitindo os conhecimentos sobre a vida, sobre a alma, sobre o que é você, sobre o que sou eu. Jnana Yoga. Yoga através da conversa, do aprofundamento filosófico, dos estudos. Bhakti Yoga. Yoga através da devoção, os cantos devocionais, os mantras, caminhar na natureza, fazer um silenciamento na natureza, agradecer a vida, agradecer o alimento, perceber se existe alguma coisa para agradecer. Se você parar para perceber, tudo deveria ser agradecido diariamente, a todo momento. Tudo deveria ser devocionado e reverenciado a todo momento. Tudo e todos. Isso é yoga. Karma Yoga. Yoga através da ação. De que forma eu consigo destinar a minha ação, perceber que as minhas ações, elas não devem beneficiar e correr atrás de interesse apenas meus próprios, o eu e o meu. Como que eu consigo proporcionar uma oportunidade para as pessoas praticarem o altruísmo, a fraternidade, a caridade, para que elas percebam qual a sensação desse gesto, qual a sensação de ser um canal, um instrumento de doação, de servir a vida. Isso é yoga. Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. Quais outras possibilidades? Meditação. Práticas de concentração, práticas de meditação que vão cada vez mais sutilizando, purificando a mente, para que se perceba o que é yoga, para que se perceba o que é a vida, para que se perceba o que é você para além de um corpo, para além dos seus desejos, para além dos seus impulsos,
para além dos seus instintos, para além das suas vontades, né? O que é você? Para além de tudo isso que você acha que é você, mas não é, é só ego. Para que serve a meditação? Para que você passe a compreender o mundo com outro olhar que não seja o seu olhar egóico. Porque muitas pessoas caminham na vida, existem, apenas observando o mundo, a vida, as pessoas, as situações, as oportunidades, apenas com o olhar do ego. Como que isso pode me servir, como que aquela pessoa pode me servir, o que esse contexto pode me beneficiar, o que eu vou ganhar com isso? Não, o universo não está aqui para te servir. Ninguém está aqui para te servir. É você que está aqui para servir o universo. Quem que traz esse entendimento, essa compreensão? Meditação. E também tem sim o Hatha Yoga, também tem sim a prática das posturas. Mas desde que a prática das posturas, dos asanas, sejam um meio que faça o quê? Que purifique o teu corpo físico através do movimento das posturas, para que emoções que precisam ser desfeitas e moram na sua fisicalidade, elas se purifiquem. Mais uma vez, para que servem as práticas de posturas, a prática de asanas do Hatha Yoga? Serve para você expandir o corpo físico. E através dessa expansão de corpo físico que acontece através dos movimentos, emoções, traumas que estão ali impregnados no teu corpo físico e que não deixam a vida fluir, não deixam uma visão nova de mundo surgir, não deixam discernimento acontecer, todos esses obstáculos que estão ali atravancando os rios de energia, os rios de consciência, através do movimento das posturas, o corpo se expande. E aí você vai lá depois e pratica os pranayamas, ou seja, você aumenta a carga de energia vital por esse corpo que agora está expandido. E aí o prana volta a fluir, dissolve emoções, dissolve memórias, dissolve ignorâncias, dissolve traumas, dissolve apegos. É por isso que durante as práticas de posturas, muitas pessoas se emocionam. Muitas pessoas têm catarses, choram após a prática. O que aconteceu? O movimento do corpo físico, asanas, posturas, pranayamas, movimentação de corpo vital, que acessou o corpo emocional e o corpo mental. Purificou o que tinha que ser, purificou o que tinha que ser purificado, movimentou o que tinha que ser movimentado, aspectos psicoemocionais que estavam no subconsciente ou no inconsciente vieram à tona e agora você percebe. Você iluminou o que você não via antes. Quem que fez isso? A prática de posturas. A prática de pranayamas. É para isso que serve o Hatha Yoga. A meta do Hatha Yoga não é o corpo físico. É através do corpo físico. Para onde? Em direção ao reconhecimento, ao autoconhecimento, à autoinvestigação da alma. Se utiliza do corpo físico para investigar a alma. Então, olha quantas possibilidades aqui podem ser utilizadas para que a gente ressignifique, renove, ressuscite, digamos assim, o que é yoga. Não é educação física, é educação espiritual. Simples assim. Então é esse yoga que a gente deve ter o compromisso de honrar e de multiplicar. Porque qualquer atividade que tenha como meta se limitar à fisicalidade, à forma, à aparência, não é yoga. Tudo bem? Então, conto com vocês para não deixarem a chama do yoga apagar, a tradição do yoga apagar.
essa tecnologia espiritual que tem como meta trazer conhecimento para a vida, aliviar o sofrimento humano, as aflições humanas, para que a gente reconheça que somos ilimitados, somos o eterno, somos a plenitude, somos o amor. O yoga nos convida não para que a gente se transforme em algo que a gente não é. O yoga nos convida para que a gente se una, para que a gente perceba aquilo que já sempre fomos. Mas existem vários obstáculos, véus que estão nos separando disso que já somos. Simples assim. Tudo bem?